no telefone. Beleza. Então, Maravilha, se vou está fechar. tudo direcionado aí, a gente pode começar, né? Agora sim, tá tudo beleza, resolvido, podemos começar. Só maximizar aqui. Pessoal que já entrou aqui, então sejam todos muito bem-vindos. Essa aqui é a primeira de uma sequência de transmissões ao vivo que a gente pretende fazer pela Imóvel, trazendo informação, conteúdo baseado em dados. É uma coisa que a gente tem feito desde o início dessa história toda, com o problema da pandemia, com o lockdown, acompanhando os mercados. Quem acompanha a gente através do canal do Instagram, das lives, a gente vem fazendo lá e trazendo muitas informações. Então, se você ainda não acompanha a gente pelo Instagram, vai lá, acompanha imóvel.com.br, imóvel com 2 Es. A gente tem feito uma série de lives e tem, através do blog, enfim, trazido um monte de conteúdo para ajudar o mercado nesse momento, onde existem muitas dúvidas. E aí, onde existem muitas dúvidas, uma das coisas que a gente procura fazer também é baseado em dados, para tentar sair do achismo, começar a estudar e imaginar cenários. E esse estudo que a gente pretende apresentar hoje, ele foi fruto de conversas que a gente tem internamente para discutir, inclusive, as nossas estratégias dentro da Imóvel e que a gente achou interessante expandir isso para o mercado e trazer para vocês a nossa visão para escolher quais mercados, onde atuar, como atuar, de que forma fazer, enfim, essa foi a grande razão de tudo isso que a gente vai conversar aqui hoje, que deve demorar uns 40 minutos, depois a gente vai abrir um tempo para pergunta. Comigo aqui hoje está o Luiz Serve, que é o CEO, fundador da Imóvel, e, enfim, é um cara economista, entende muito de economia, também a gente está juntando todas essas vertentes para fazer uma análise legal, e eu espero que seja muito útil aí. A gente escolheu um domingo onde as pessoas estão mais antenadas e mais focadas, ou com menos interferências externas, justamente para ajudar todos vocês nesse sentido. A gente está transmitindo aqui pelo Zoom, está transmitindo também pelo YouTube, e esta apresentação fica gravada no YouTube, depois vocês vão ter os links, enfim, tudo isso tem uma série de coisas que a gente vai comunicar daqui para frente nesta nossa transmissão ao vivo. Sejam bem-vindos mais uma vez. E aí, Luiz, tudo bem? Deixa eu fechar aqui. Boa. Então, pessoal, só como o Guilherme falou, né? Basicamente é dando continuidade ao que a gente tem feito nesses últimos 4 semanas, acho que bateu já 4 semanas. Agora, através de um canal diferente, para que a gente traga mais conteúdo cada vez mais prático, tá? Analisando principalmente números aí do mercado. Então, o que a gente preparou aqui para compartilhar? Basicamente é um estudo, tá? Analisando um cruzamento aí de mercado imobiliário com economia como um todo, tá? Para analisar a recuperação das cidades. Quem sabe que você tem diferente, a gente vai discorrer isso, obviamente, dentro do estudo, né? Mas a gente tem diferentes níveis de recuperação em diferentes cidades, baseado em diferentes indicadores, tá? Então, a gente fez abrir um pouco, tá? Não é esse que vai ser mostrado aqui não é extremamente profundo, tá? Mas já dá para ter uma ideia muito interessante de qual que é a nuance da cidade, enfim, e o ranking que ela acaba sendo colocada e por quê, tá? Eu vou compartilhar aqui, né, Guilherme? Aí o pessoal já vai... Isso. Deixa eu me achar aqui, ó. Beleza. Screen. Aqui. Tá vendo minha tela? Ainda não carregou, mas já vai carregar. Foi? Pronto, agora sim, estamos lá. Tá, deixa eu minimizar tudo aqui. Aí fica de boa. Beleza. E vamos fazendo assim, ó. Deixa eu até me fechar aqui. Pera aí. Como é que eu vou fazer para... Você quer tirar a sua Eu queria fotinho tirar também? meu vídeo aqui. Ali em cima dos vídeos você tem a opção. Aqui, stop vídeo. Isso, Beleza. boa. Aí a gente ganha banda Eu vou aqui. minimizar a minha aqui, porque Isso. eu não sei se essa é a transmissão que o pessoal vê, daqui a pouco eu fico sabendo ali. Exatamente. Para Tá minimizar a ótimo. banda aí. Então tá. E vamos fazendo assim, né? Basicamente um jogo aí de bate-bola. Isso. A gente vai comentando cada um dos slides, tá? A ideia aqui é a gente trazer um pouco daquilo que a gente faz dentro da Imóvel. Então, eu e o Luiz, a gente vai trocar uma ideia aqui, batendo um papo. Vocês vão poder ir escutando, aproveitando.
Através do YouTube, se vocês colocarem lá alguma pergunta, alguma questão, no final a gente vai ter um espaço para trocar uma ideia disso, a gente não vai interromper no caminho, justamente para a gente não ter o problema de perder linha de raciocínio, mas lá no final a gente vai ter um espaço para pergunta, e eu estou aqui acompanhando tudo e a gente vai anotando as perguntas mais importantes e mais relevantes para trazer. Beleza? Fechado. Bora, então. Manda, Paulo, Luiz. 5:10, bora lá. Então, pessoal, primeira coisa que eu queria passar é, para quem ainda não conhece, acredito que a maioria de quem já está vendo, ou, enfim, quem está aqui presente, conhece já nosso negócio, tá? Mas para quem ainda não conhece, sempre é bom frisar, né? A gente é uma empresa de tecnologia, tá? Uma startup com foco exclusivo no mercado imobiliário, então, uma empresa de dados com foco no mercado imobiliário. Hoje, o nosso grande diferencial é, de fato, um volume muito grande de informações que a gente tem no nosso data lake, tá? A gente tem aproximadamente 300 milhões de dados. O que são esses dados individuais no mercado? Aqui a gente está falando de imóveis à venda, imóveis não à venda, transações, pessoas, empresas, enfim. Então, é um conglomerado de informações, tá? Na faixa de 700 cidades do Brasil, em que a gente consegue, através desses dados, materializá-los em produtos nas verticais, seja para imobiliárias, para incorporadoras, bancos, fintechs e assim por diante. Então, sempre tendo o imóvel como um ponto central e, a partir disso, como a gente entende os dados para tomar as estratégias no seu segmento. Beleza? Qual que é o intuito aqui de hoje? A gente fez um estudo, basicamente entendendo, como eu falei antes, analisando o mercado imobiliário e a economia, tá? Principalmente focando em recuperação econômica, analisando qual é a velocidade dessas cidades. Tá? A gente fez uma estratificação em 5 grandes grupos aqui. Cidades com perfil de agronegócio, litorâneas, perfil de serviços, né, na economia, industrial ou grandes centros. Com que intuito isso aqui? Entender de novo, né? Como que é a velocidade de recuperação dessa cidade, visto o impacto sanitário que ela teve, enfim. Então, basicamente, é fazer um panorama geral, tá? E a ideia aqui, principalmente, é que você faça uma correlação depois com a sua cidade. Tá? Esse eu acho que é a grande... Exato, esse era o ponto que eu queria trazer para as pessoas que estão acompanhando a gente. Isso. É impossível a gente aqui em 1 hora falar sobre as 300 cidades que a gente analisou e levantou os dados. Exato. Mas qual foi a nossa estratégia para tentar ajudar vocês aí no sentido de traçar alguns paralelos? A gente dividiu em 5 subtipos de cidades. Então, cidades que são movimentadas pelo agronegócio, cidades litorâneas que têm um aspecto de turismo muito forte, cidades basicamente de serviços, as cidades que têm uma movimentação industrial mais forte e os grandes centros urbanos. Perfeito. O que vai acontecer é que você que está assistindo, provavelmente, vai perceber que em alguns momentos, aquilo que a gente está falando sobre agronegócio serve para o teu contexto, aquilo que a gente fala para o serviço serve para o teu contexto, e aí, a partir daí, você consegue traçar alguns paralelos que podem te ajudar estrategicamente. Perfeito. Vamos lá. Então, basicamente, o que a gente tem de números gerais e para que a gente está olhando aqui, tá? Qual que é o nosso universo? Para esse estudo, tá? A gente separou as 300 maiores cidades com base no número de habitantes, ou seja, cidades acima de 100 mil habitantes, tá? Para essas 300 cidades, no nosso data lake, no nosso banco, a gente tem esse volume de dados aqui, tá? 25 milhões de imóveis e 600 mil transações. Então, esse aqui é o nosso universo, tá? É para esses dados, esses cenários que a gente está olhando e em cima disso a gente construiu toda a linha de raciocínio. Muito bem. Quais são as premissas do estudo? Tá? Primeira, indicadores. O que a gente olhou para montar? Tá? Indicadores econômicos, sanitários, políticos e de mercado imobiliário. O que é cada um disso aqui? O que são indicadores econômicos que a gente observou nessa cidade? Basicamente, qual que é o peso de cada força setorial na economia? Tá? Qual que é o peso dos serviços, do agro, do setor público, do setor industrial, enfim, tá? O que a gente tem de variáveis socioeconômicas e demográficas para essa cidade, PIB per capita, IDH e assim por diante, tá? E tipos de negócios que se destacam, tá? E que geram uma vantagem para essa cidade também. Indicadores sanitários, basicamente, número de casos da doença, tá? E que, obviamente, isso afeta de uma maneira negativa a velocidade de recuperação da cidade, isso sempre ponderado, obviamente. Indicadores políticos, que a gente fez uma correlação, basicamente, entre quem é o prefeito, qual é a relação do prefeito com o governador e qual é o posicionamento do governador e o alinhamento do governador
em âmbito federal. Então, basicamente, para entender o seguinte, o prefeito quer fechar, o governador quer abrir, o prefeito quer fechar, e assim por diante, porque essa é uma força que, se de nada você tem, se você tem elementos muito bons aqui e você tem uma visão mais de fechar as coisas, nada adianta, tá? E, obviamente, indicadores de mercado imobiliário, que a gente analisa qual é o tamanho do volume de imóveis dessa cidade, perfil desses tipos de produtos, das tipologias, das regiões, e assim por diante. Sempre analisando também as transações, tá? Então, o conjunto desses 4 indicadores, obviamente uma equação, ela nos dá um ranking, uma relevância para aquela cidade. Qual que é o objetivo aqui? A gente mensurar de novo, né? Qual é o perfil de cada uma dessas cidades e a velocidade de recuperação delas, com base nesses indicadores, tá? Analisando, obviamente, de novo, volume de negócios e produtos que gerem diferenciais, bem como fatores de atenção e vantagens competitivas que essas cidades têm. De novo, com base nesses indicadores e com base nas características intrínsecas de cada uma delas. Beleza? Primeira coisa, a gente descreve aqui uma curva de recuperação, tá? Isso aqui, muita gente já viu várias curvas em V, em U, em L, o desenho que for, tá? Qual que é o nosso intuito aqui? Passar, logicamente, isso aqui não é, tá? Não é um exemplo real, pode ser, de fato, para alguma cidade, mas, enfim, passar que as curvas de recuperação, obviamente, elas têm diferentes. Primeiro, né, você tem no eixo Y aqui o impacto e você tem no eixo X o tempo. Então, quanto mais passa o tempo, você tende a ter um retorno, tá? A magnitude disso aqui, ou seja, esse eixo aqui, bem como o tempo, varia de acordo, de novo, com a cidade e N fatores que não tem nem como a gente prever, de fato, o que vai acontecer. A gente tem um direcionamento, né, uma estimativa com base nas informações. E sempre a gente tem que olhar, obviamente, para dados para tomar as estratégias. Mas, basicamente, assim, como que as curvas se comportam, né? Até aqui é muito parecido. Então, obviamente, se você tem um choque inicial, que dura de 1 a 2 semanas, tá? Você tem lá início de março, beleza, comecinho de abril aqui. Aí você tem uma ladeira, tá? Que essa ladeira, ela varia, obviamente, como eu falei, em magnitude, em angulação e assim por diante. Um vale de 5 a 6 semanas desde o início, tá? E aí você tem uma recuperação, que, de novo, ela é afetada por N fatores, tá? Você pode ter uma pequena retomada, depois uma queda e subir, você pode ter uma queda mais gradual, uma mais veloz e assim por diante, tá? O que a gente montou? Então, o primeiro gráfico que eu queria trazer para vocês aqui. Essas 300 cidades, a gente fez uma dispersão delas, tá? Com base, de novo, numa velocidade de recuperação no eixo X aqui embaixo e um impacto sanitário aqui no eixo Y aqui em cima, tá? Basicamente, assim, uma curva de distribuição dessas cidades, obviamente, o tamanho da bolinha é o tamanho de mercado imobiliário, tá? Ela não está tão dimensionada aqui porque eu fiz em percentual, senão ia ficar muito grande cada bolinha. Mas, enfim, o que a gente tem aqui, e aqui, Guilherme, acho que a gente pode discorrer bastante, né? Sim, sem dúvida. Essa diferença entre as cidades, tá? Esse aqui é um grande fato que, obviamente, olhando para os números, depois a gente, aprofundando um pouquinho mais, vai entender por que cada uma delas se comporta dessa maneira, tá? A gente escolheu 5 aqui, que são as 5 que se encaixam lá naqueles perfis que a gente tratou lá em cima. Os subtipos, né? Agronegócio, exatamente, industrial, serviços, litorâneo e grande centro urbano. Perfeito, para a gente entender bem. Mas olha só que interessante, uma coisa que a gente consegue perceber de uma maneira muito clara aqui, tá? O sentido é esse aqui, ó, o sentido é na diagonal, tá? Eu não coloquei um monte de análise aqui para não ficar muito poluído o gráfico, tá? Porque a gente é, obviamente, discorrendo aqui no vídeo. Mas assim, ó, o sentido, a tendência que a gente tem é isso aqui, ó, numa diagonal, na descida aqui, tá? A gente tem o maior número de cidades aqui, tá? Que perfil são essas cidades? São cidades com alto poder econômico, tá? Mas com não tanta população, tá? Que foram afetadas de um nível menor, e obviamente tem economias mais elásticas e dependem de setores que têm uma resposta mais rápida para a economia, tá? Aqui em cima, a gente tem as cidades, essas aqui especificamente, ó, essas aqui no cantinho, a gente tem as capitais do Norte e Nordeste. Então, a gente tem Fortaleza aqui, né, Manaus, assim por diante. Então, a gente vê que são cidades que foram afetadas, né, e estão sendo afetadas, obviamente, muito acima da média nacional, tá? E, obviamente, elas tendem a ter, por suas economias também, uma velocidade de recuperação menor. Então, a gente tem grandes grupos aqui, né? Aqui a gente tem as cidades
grandes que foram afetadas de uma maneira Luiz, a gente pesada. conseguiria abrir esse gráfico agora ali no Excel só para passar o mouse rapidamente por cima? Você tem isso fácil aí? Vamos, tenho no Power BI aqui, ó. Isso, Dá para ver a tela ou não? Legal, tô vendo, Tá ótimo. vendo? Ah, beleza, é a Bota mesma lá, coisa. aquela que está lá em cima, a Isso, ó, primeira essa lá, aqui, ó, mais Fortaleza, Fortaleza. Isso. Fortaleza, tá? Então, como eu estava falando, ó, essas cidades aqui são as capitais do Nordeste. Então, a gente tem aqui, ó, Fortaleza, a gente tem aqui São Luís, Maranhão, a gente tem aqui Macapá, a gente tem aqui Manaus, Recife, Boa Vista. Então, grandes cidades, Norte e Nordeste, tá? De novo, que tem uma força econômica menos elástica, mais elástica, desculpa, e foram afetadas de uma maneira mais forte, tá? Ao passo que aqui embaixo a gente tem cidades, por exemplo, mais no interior do Rio de Janeiro e Minas Gerais, que tem uma economia também mais elástica, que foram afetadas. Não é tão, a economia já não é tão pungente, ela tem uma aceleração mais lenta naturalmente, né? Exatamente. Então a gente está falando aqui, ó, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, né? São João do Meriti, Rio de Janeiro, Magé, Rio de Janeiro, enfim, então são cidades que já têm um protagonismo menor na economia como um todo, tá? A gente vai caminhando para cá, ó, aqui são as cidades que têm uma velocidade alta e foram afetadas de uma maneira baixa, tá? E obviamente tem uma resposta muito boa para a economia. Então, por exemplo, a gente tem Curitiba, Campinas, tá? Maringá, Paraná, que mais? São José dos Campos, Valinhos, e assim por diante, tá? Então, cidades, vamos chamar assim, não necessariamente interior, tá? Mas pertencente aí em grandes centros também, mas, de novo, com uma velocidade boa. E aqui, ó, por exemplo, São Paulo, a gente tem aqui, ó, São Paulo, ela está um pouquinho acima da média, tá? Obviamente, pelo volume de pessoas que ela tem, mas ela tem ela está nesse eixo daqui já, né? Ela está acima da mediana das outras. Enfim, aqui, ó, por exemplo, ó, João Pessoa, tá? Se a gente comparar, né, esse aqui é um caso interessante que a gente vai tratar ele. João Pessoa, ela está muito distante das outras capitais do Nordeste, né? Por que isso? Então, a gente vai entender vale mais até, abaixo. pronto, a gente escolheu destacar cidades, porque quando a gente olhou para a análise toda, a gente escolheu destacar cidades que, de alguma forma, os dados mostrassem para a gente que elas eram meio que ponto fora da curva, naquilo que a gente, num primeiro horário, tem por entendimento, né? Você fala, pô, por que João Pessoa, de repente, sai da curva? Exatamente, Então, exatamente. por esse motivo, a gente está destacando algumas cidades aí, e foi dessa forma que a gente escolheu as cidades para poder exemplificar com mais profundidade, né? Perfeito. Deixa eu voltar aqui para os slides. Então, basicamente, onde elas estão destacadas, eu só coloquei em preto aqui para ter uma informação um pouquinho mais clara, beleza? Mas é aqui, ó, esse aqui é um dos mais importantes da apresentação, tá? Aqui a gente tem os quadrantes, tá? Então, de novo, a gente tem no eixo X aqui, ó, mais recuperação, menos recuperação, com base em quê? No perfil econômico da cidade, tá? A gente tem mais impacto, menos impacto. Então, basicamente, ó, 4 quadrantes, A, B, C, D, tá? Ou da maneira que a gente quiser tratar. O que isso aqui nos mostra, tá? Lembra daqueles 25 milhões que a gente estava falando em cima, lá, os números de antes, tá? Mais da metade está aqui, ó, que obviamente são as grandes cidades, os grandes centros. Aqui, nesse quadrante, são as cidades com uma economia forte, tá? Cidades relevantes de nível nacional, mas que foram afetadas de uma maneira maior. Por quê? Por densidade demográfica, enfim, tá? Aqui, nesse quadrante, a gente tem as cidades menores em população, mas com uma recuperação alta, tá? Então, aqui, depois a gente vai fazer uma analogia, tá? Mas, basicamente aqui, são cidades que crescem muito rápido e têm baixo impacto sanitário. Tá? Só para dar um exemplo para as pessoas entenderem bem quem é que está nesse gráfico, nessa parte de baixo aí do Tá. quadrante, Uhum. são aquelas cidades que estão próximas a centros urbanos, como São Paulo, Rio de Janeiro, elas estão ali numa distância, Curitiba, BH, elas estão numa distância de um grande centro urbano, mas elas conseguiram já desenvolver uma economia própria ali, por exemplo, a região de Campinas. A região metropolitana de Campinas hoje tem uma economia própria que acelera e desacelera basicamente sozinha. E você tem, em outras regiões ali de Curitiba, acontece a mesma coisa. Você tem um pouco mais distante ali setores que aceleram e desaceleram, enfim. Então, boa parte dessas cidades são cidades que são menos populosas, menor densidade demográfica, menor impacto sanitário, mas que possuem um processo de economia como se eles tivessem um motor próprio de aceleração. Isso. Então, alguns nomes, assim, para ficar claro, né, nisso aqui.
Aqui a gente está falando, de novo, né? Valinhos, Indaiatuba, Jaraguá, e assim por diante. Então, Jaraguá do São Sul, Paulo, né? Jaraguá do Sul. Isso. São Paulo, cidades do interior de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, assim por diante. Aqui a gente tem os grandes centros, São Paulo, tá? Nesse quadrante aqui, ó, são cidades que já têm por natureza, tá, uma economia um pouco mais fraca e, obviamente, elas tiveram um impacto pequeno, por serem necessariamente menores também. Então, aqui a gente tem aquele gráfico de cima, tá? Esse cara aqui são as cidades ali, interior do Rio de Janeiro, interior de Minas Gerais, que já vinham com problemas, tá? Isso. E aqui a gente tem os grandes centros em grande impacto, né? Manaus, Fortaleza e assim por diante. Esses aqui mais para cima, tá? Então, o que mostra isso aqui para nós? De novo, a elasticidade das cidades com base no seu perfil, né? Então, aqui você tem as de alta performance e baixo peso, digamos assim. Aqui você tem as cidades bem robustas, tá? Cidade robusta e com uma força econômica muito grande. Aqui você tem cidades que vão sofrer um tempo maior, tá? Pelo seu perfil econômico ou muitas vezes até capacidade ociosa e assim por diante, tá? E aqui, por natureza, você já tem cidades que já vêm por um grande tempo naquela marcha ali, né? Primeira, segunda. Então, elas não conseguem engrenar, de fato, uma velocidade muito grande, tá? Eu queria só colocar aqui para o pessoal que está assistindo entender por que a gente decidiu fazer essa análise. Qual foi o motivo que trouxe para a gente a intenção de fazer essa análise? A gente tem acompanhado muito o mercado lá fora e a gente começou a perceber, e qual é a grande dificuldade que a gente tem? Talvez um país que tenha dimensões parecidas com as nossas e tenha dados que a gente possa criar paralelos, seja os Estados Unidos. Quando a gente conseguiu olhar para os Estados Unidos ali, os dados como eles estavam sendo apresentados, e começou a perceber que existia uma interferência do impacto de aceleração de maneira distribuída, ou seja, de repente todo mundo entrou em lockdown, mas aí as coisas começam a acontecer em cidades diferentes, porque não existia necessidade desse lockdown imediato, era mais um pânico do que uma razão. Uhum. E aí o que aconteceu é que a gente começou a perceber que nos Estados Unidos você já tinha cidades que já vinham num processo de aceleração, né? Enquanto outras ainda estavam em processo de queda. A gente pensou, peraí, Brasil é um país com dimensão também continental. Precisamos dar uma olhada nas cidades para entender quais são as cidades que vão ter um melhor poder de recuperação, porque senão a gente vai adotar a mesma estratégia para tudo, sendo que são realidades totalmente distintas, micro-regionais, funcionando cada uma de um jeito. Esse foi a alavanca que nos fez debruçar sobre esse estudo e buscar tudo isso. E o que é importante dizer para o pessoal é fundamental nesse momento, que é um momento sem precedente, que você comece a desenhar a sua estratégia baseado naquilo que está ao seu redor, e não ficar olhando para os grandes centros, ou para a cidade vizinha, ou para uma cidade em outro lugar, porque isso pode gerar uma miopia que vai te fazer perder boas oportunidades, né? Só para deixar entender por que a gente criou os quadrantes, por que a gente está olhando cada cidade de um jeito e tentando entender as suas particularidades. Esse é o principal motivo. Perfeito. Vamos entrar agora, Guilherme, então, um pouquinho nas cidades, tá? Maravilha. Basicamente assim, ó, primeiro, vamos lá. Como a gente estava falando, cidades com perfil de agronegócio interior, tá? Escolhi aqui Cascavel. Por quê? Obviamente, além de ser a nossa sede, é uma cidade que a gente tem um volume de informações muito boa, tá? Então, eu trago aqui nesse primeiro slide, sempre vai ter para as cidades que a gente for analisar, como se fosse um super trunfo, né? Então, só algumas informações rapidinhas para você bater o olho aqui, mas depois a gente entra numa análise um pouquinho mais profunda, tá? Então, o que a gente está falando aqui? Uma cidade de 330 mil habitantes, então, média pequena, tá? Com PIB per capita de 42 mil, então, bem baixo impacto, tá? Ela tem um volume relativamente interessante de imóveis e de transações, tá? Onde que ela está localizada geograficamente? Oeste do Paraná, tá? Aqui onde está meu mouse. A gente está mais perto de Assunção do que de Curitiba aqui. Então, para vocês terem ideia de grandes centros, tá? Onde esses grandes centros se encontram aqui. Muito bem, qual que é o ranking dela no nosso estudo? 120, tá? Estimativa de recuperação, 6 meses. Tá? O que ela tem de vantagem competitiva aqui? Uma força de agronegócio muito grande, tá? Somado a um mix de serviços, de educação e saúde aqui principalmente, e além de ser um polo regional. Então, como ela está muito afastada por questão logística de outras cidades, ela acaba desenvolvendo uma economia mais própria, tá? Em que ela se atende e atende, obviamente, o entorno.
O que a gente coloca como fator de observação dentro do mercado imobiliário, como um produto, tá? Que tem sempre além de uma absorção boa, uma vantagem interessante para ser trabalhada, seja o profissional que for aqui, tá? A gente está falando aqui de imobiliário, a gente está falando aqui de corretor, a gente está falando de banco, incorporador e assim por diante, tá? Enfim, bons produtos aqui, terrenos. Então, como é uma cidade que tem uma densidade relativamente baixa, tá? E uma verticalização também baixa, e provavelmente as outras cidades, provavelmente não, com certeza, né? As outras cidades de interior, de agro, têm um perfil muito semelhante, então sempre vá fazendo esse paralelo com cidades que você conhece, tá? A gente vai entender o seguinte, cara, as pessoas, obviamente, elas tendem a migrar mais para imóveis casas, térreos, tá? Esse tipo de imóvel aqui, ele tem uma vantagem muito boa nesse momento, porque, obviamente, além de imóveis terem uma elasticidade menor, uma volatilidade menor em momentos econômicos como esse, você consegue fazer um investimento bacana, tá? Então, posicionamento de nicho bem interessante aqui, um fator de observação legal para a gente analisar. Para cada uma das cidades, a gente vai trazer esse quadro aqui também, tá? Aqui eu peguei a gente vai pegar sempre a mesma tipologia para analisar, só uma estatística de mercado imobiliário para vocês entenderem a magnitude dos preços de uma determinada cidade, tá? E sempre Luiz, só deixa eu então aqui de novo, a minha preocupação sempre é como que as pessoas que estão assistindo possam tirar proveito de toda essa informação e aproveitar tudo isso. Então, a gente está falando de Cascavel, uma cidade voltada para o agronegócio, que tem o agronegócio como força motriz. Então, se você que está assistindo a gente, agora ao vivo, que vai assistir depois, se a sua cidade tem este mesmo tipo de economia, ou seja, talvez a gente esteja falando aqui com pessoas que estão em cidades perto do Mato Grosso, ou mais para o interior de São Paulo, ali quase na divisa com estados como Paraná e como... Interior da Bahia também. Exatamente, interior da Bahia. Goiás. Exato. Então, assim, um pouco de tudo que a gente vai falar agora sobre Cascavel, no subtipo agronegócio, serve para você também. Então, é essa correlação que você tem que começar a fazer para desenhar a tua estratégia. É assim que eu quero só dar uma explicação aqui de como usar esses dados que a gente está passando. Falou? Beleza, perfeito. Beleza, bora. Basicamente é o seguinte, então, o que a gente traz aqui para as próximas análises? Sempre vai ser analisada a mesma tipologia, tá? Para a gente fazer o panorama entre essas cidades aqui. Então, o que a gente está falando? Apartamento padrão, tá? 2 dormitórios, uma vaga de 50 a 80 privativo, tá? Então, aqui para Cascavel específico, a gente está falando de um universo de 2.113 imóveis, com essas características aqui. Esses são os preços. Então, o que a gente está vendo aqui, ó? Preços tudo na faixa de, o mais caro aqui, 250, tá? 260 aqui no centro, alguma coisinha assim. Então, de novo, né? Você vai fazer essa comparação com a sua cidade e vai entender, putz, os meus bairros, a minha tipologia está mais cara, está mais barato que isso aqui, vale a pena trabalhar com esse produto ou não, tá? Só um cenário rápido para ser passado aqui. E a gente traz para cada cidade também uma coisa que a gente chama de hotspot, ou seja, um local para você observar com uma nuance um pouquinho mais especial, porque tem alguma coisa diferenciada aqui que você pode aproveitar, tá? Então, o que a gente separou aqui como um hotspot para Cascavel? Tá? Um quadrilátero que a gente chamou aqui de Zona Oeste, tá? Ele é composto aqui de bairros Tropical, Coqueiral e Parque Verde, 3 bairros, tá? O que esses bairros contemplam aqui? O que essa região, essa delimitação aqui contempla, tá? Uma população de basicamente 29, 30 mil pessoas, 9% do volume da cidade, tá? Uma renda média de 3,9 mil, 11% acima da média da cidade, tá? Na faixa de 13 mil imóveis que existem, aqui a gente está falando de imóveis gerais, tá? Todas as tipologias aqui, terreno, apartamento, sobrado e assim por diante, imóveis comerciais também, tá? E na faixa de 600 transações. Então, esse pequeno quadrilátero aqui, quem gosta, e sempre é importante, a gente vai falar isso lá embaixo, tá? A especialização ou o entendimento de uma determinada micro-regionalidade, porque a gente está olhando um bairro. O correto ainda seria aprofundar em quadra, tá? É o que a gente consegue fazer. Mas, basicamente, assim, você vai entender que dentro de uma cidade, você tem diferentes perfis, com diferentes características, com diferentes produtos, e principalmente diferentes vantagens competitivas, tá? Então, esse quadradinho que a gente está falando aqui, pequenininho, tá? Basicamente, então, de novo, ele tem um pouquinho menos de 10 pessoas, 10% das pessoas da cidade, mas ele tem 10% dos imóveis que corresponde a 12% das transações, tá? E, obviamente, depois a gente descreveria essas transações aqui, mas para não ficar muito extenso, obviamente, vamos continuar nas outras, tá? Indo para a segundo perfil aqui, ó, dentro do macro grupo litorâneo, tá? A gente estratificou aqui João Pessoa. Então, onde que está João Pessoa? Litoral, Nordeste, tá? Entre as outras capitais aqui para vocês terem uma noção, Fortaleza, Natal, enfim.
O que a gente está falando de lá? 810 mil habitantes, então uma cidade bem relevante em nível populacional, tá? Com um PIB per capita de 30 mil, já um pouquinho mais baixo, mas interessante isso aqui, ó. Luiz, 280... para mim ainda parece uma tela aqui do hotspot de Cascavel. Sério? Para mim... E agora? Estranho. Engraçado que ali no YouTube eu estou acompanhando, lá ele atualizou, mas para mim no Zoom não. Eu não sei se o pessoal que está acompanhando o Zoom também tem. Pronto, agora atualizou aqui. Apareceu? Beleza. Beleza, boa. Valeu. Então, basicamente é o seguinte, a gente está falando de uma cidade já que tem um nível de relevância muito maior aqui em questão de volume de imóveis e de transações, obviamente, tá? Mas, por ela ter sido um pouco mais impactada e pelo seu perfil, ela está um pouquinho pior no ranking, tá? E que tem um tempo um pouquinho maior aqui de recuperação. Mas o que é interessante a gente olhar para essa cidade aqui, tá? A relevância que ela tem em mercado internacional e produtos de alto padrão no Nordeste. Então, o que é isso aqui? A verticalização do Nordeste, ela se passa aqui, tá? A cidade com maior volume de arranha-céus, vamos falar assim, é João Pessoa, tá? Ela se dá muito bem em imóveis de alto padrão. No Nordeste, né? Portanto, exato, no Nordeste, perfeito. Sempre comparando com senão a galera lá de Balneário Camboriú já fica assim. Sim. E basicamente é o seguinte, o Nordeste, ele tem uma atratividade muito boa internacional, tá? E quando você alia isso a um câmbio um pouquinho mais enfraquecido, que é o que a gente tende a viver, você tem umas vantagens competitivas que você consegue aproveitar e trazer aí um pouco de dólar para cá, a comprar produto num preço muito mais baixo, tá? Então ela tem essas vantagens que ela consegue aproveitar. Fatores de observação aqui nessa cidade, que a gente acha interessante. Produtos de aluguel de baixa temporada, né? Seja para quem vai fazer lazer, ou seja, para uma terceira idade que quer fazer descansar um determinado tempo. Então, esse tipo de produto, ele tem uma liquidez bacana, tá? Bem interessante. São operações... Ele pode aproveitar a migração do capital que está no mercado financeiro para o imobiliário, né? Exato. E assim, ele serve também como um test drive, assim, né? E muitas vezes a pessoa vai para lá, ela fica 2, 3 dias no local, gosta, putz, adorei a cidade aqui, vou comprar um apartamento. Então, tem essa vantagem, né? Eu acho que vale a pena ressaltar aí o seguinte, Luiz, a gente está falando de mercado internacional, com essa variação de câmbio, em que o real realmente fica desvalorizado, a gente pode ter novamente aquela migração que a gente teve em 2010, se não me engano, 2011, 2010. A gente teve muita gente, muito investidor europeu que veio para o Brasil, comprou área e tal. A gente está falando de João Pessoa, mas isso também serve para Natal, serve para Fortaleza, serve para Maceió, Aracaju, enfim, todas essas capitais, tá? Então, só para... Sempre fazendo a correlação, né? Isso, exatamente. Essa é uma vantagem competitiva que o Nordeste pode explorar. Exatamente. Proximidade com a Europa, voos ali de 6 horas, o cara está em Lisboa, por exemplo. Né? Que é uma questão que, por exemplo, uma cidade de agro, de interior, não consegue aproveitar isso. Isso é um fato. Exatamente. Perfeito. Trazendo um pouquinho nos números aqui, ó, daquela mesma tipologia, tá? 2 dormitórios, uma vaga, 50-80. A gente trabalha isso nacionalmente como a mesma base, para não ter interferência muito de cidade para cidade. A gente já percebe os preços, obviamente, muito maiores, tá? Também um volume muito maior de imóveis, e já rompendo a barreira de 300, 350 mil, tá? Somente bairros aqui, Cabo Branco e Manaíra, que é o que a gente vai tratar exatamente aqui, tá? A gente separou aqui como um hotspot bacana nessa cidade, um nicho interessante. Quadrilátero Litoral Norte aqui, 2 bairros, Tambaú e Manaíra, tá? Litoral, obviamente. O que a gente está falando aqui? Olha só que interessante, uma população de 37 mil pessoas nesses 2 locais aqui, tá? E só fazer um disclaimer de novo, né? Todos esses dados aqui são nossos, tá? Dado de população, dado de renda, dado de imóvel, dado de transação, é tudo que está na nossa base, tá? A gente não está trabalhando com bases antigas aqui. Muito bem. Não é IBGE de 2010. Não. Claro para a galera isso. Exato. O que a gente está falando aqui? Ó, 37 mil pessoas, corresponde a 4% da população, tá? Então, você vê que a densidade, de fato, é baixa aqui, é alta, tá? A cidade está muito mais espalhada para trás aqui. Você tem uma renda média de 5,9 mil, tá? 140% acima da média da cidade, então uma região rica, tá? Comparado, obviamente, com o restante da cidade.
Você tem na faixa de 14 mil imóveis, 5% do volume de imóveis da cidade, que é volume total de imóveis, tá? Não é imóveis à comercialização, é volume total de imóveis. E você tem na faixa de 600 transações aqui, 6%. Então, de novo, você tem 5% e 4% das pessoas em 5% dos imóveis que transaciona 6% do volume da cidade. Então, uma região bem interessante para se especializar, para entender mais a fundo, principalmente o perfil dessas pessoas, quem é esse comprador ou quem é esse morador aqui, tá? Isso é extremamente importante a gente entender as características das pessoas. O imóvel diz muito sobre a pessoa diz muito sobre o imóvel. Esse é sempre um ponto que a gente bate muito, tá? Indo para a terceira, uma cidade com um perfil muito forte em serviços, tá? Quem escolheu aqui? Barueri, para trabalhar, tá? É uma cidade perto da metrópole de São Paulo, tá? Estamos numa cidade de 280 mil habitantes, então relativamente menor do que as outras tratadas anteriormente, com PIB per capita, esse número aqui ele é muito alto, porque, obviamente, você tem um PIB muito grande nessa cidade e um volume de pessoas relativamente baixo, tá? Por isso que dá esse número alto aqui, enfim. Mas ela tem algumas características interessantes, como volume de transação, que ela se assemelha muito àquela primeira que a gente tratou lá, a cidade com o perfil de agro, tá? Então ela tem um volume de transação proporcionalmente parecido, tá? Ranking dela 84, recuperação 7 meses. O que é interessante tem nessa cidade aqui de vantagens, tá? Ela é headquarter corporativo, então ela é sede de N grandes corporações, tá? Pela vantagem tributária que ela tem, pela facilitação tributária, obviamente foi montado tudo isso aqui, e principalmente ela tem uma facilidade logística muito grande. Então, seja quem quer morar um pouquinho mais para dentro, trabalha em São Paulo, então ela está localizada estrategicamente de uma maneira muito forte, muito positiva, tá? E, obviamente, esse headquarter corporativo, ele também acaba trazendo uma mão de obra, um volume de trabalhadores muito grande, que, obviamente, ela acaba se tornando, vai aumentando a população com base no entorno dessas empresas aqui, tá? Fator de observação nessa cidade, obviamente, condomínios fechados aqui. Então, aqui a gente tem os grandes produtos de nome que, inclusive, né, Guilherme, você comentou várias vezes esses dias, pessoas migrando de São Paulo vindo para essas casas aqui para passar. Muito louco isso. Exato. Vou até contar aqui. Agora há pouco eu recebi, eu mandei, muitas das pessoas que estão aqui devem ter recebido, eu mandei uma mensagem explicando que a gente ia começar. E aí, o título do nosso estudo é uma análise de recuperação, né? E aí, a Renata, lá do Viva Prime de Alphaville, colocou para mim, recuperação, Gui, eu estou vendendo mais que antes, né? E aí ela estava me explicando que ela tem vendido muito, tem usado o Instagram como ferramenta, porque as pessoas estão em casa, ficam vendo o Instagram o tempo inteiro, tem usado o Instagram para captar cliente, e que tem dado um super resultado, está vendendo muito. E muita gente migrando de São Paulo, um grande centro urbano, buscando uma casa. O cara sai de um apartamento e vai para uma casa. Então, você vê que nem sempre é só desgraça, nem sempre as coisas param. Exato. Existem os nichos, e quem sabe explorar bem os nichos. Então, isso é uma dica também que pode valer, por exemplo, para as pessoas que estão em outros grandes centros urbanos, aí, que estão sendo bem impactados. Talvez o teu cliente queira sair do apartamento que ele está para uma casa em condomínio num ponto mais distante, né? Que é o que está acontecendo lá em Alphaville com a Renata. Perfeito. Continuando aqui o processo, fazendo aquela mesma correlação, tá? A gente traz algumas estatísticas aqui de bairros, mas que tem maior volume, obviamente, para aquela mesma tipo de produto. Tá? A gente está falando de quase 10 mil imóveis aqui. Esses são os preços. Então, a gente percebe de novo preços extremamente mais altos aqui, obviamente, pelo poder aquisitivo, tá? Até aqui, ó, Jubran, então, alguns bairros bem interessantes que, obviamente, têm alguns diferenciais, tá? E o que a gente escolheu aqui como hotspot, para vocês entenderem que, às vezes, um hotspot ele tem algumas nuances que precisam ser trabalhadas, inclusive. Por isso que a especialização aqui é importante, tá? Então, a gente trouxe aqui um quadrilátero central, 2 bairros, aqui, Aldeia e Parque Santa Luzia, para baixo da rodovia, tá? O que a gente tem aqui? Uma população de 12 mil, 4% das pessoas estão, ela está bem desconcentrada, tá? Uma renda de 2,5 mil, 60% abaixo, porque, obviamente, onde que está a maior renda aqui? Está para cima, tá? A gente está no sentido aqui, né? Acabei não colocando a voz dos ventos, mas norte é para cá, tá? A gente está falando de 4,2 mil imóveis, 3% e 200 transações, 3,3. Então, quem se especializa bem aqui, pensa
sei lá, alguma empresa, enfim, que é líder nesse segmento, tá? Você vai ter trabalhando em um volume bacana, entendendo bem a região e se tornando muito próximo desse perfil de cliente, entendendo muito desse tipo de produto. Consegue ter um market share relevante e trabalhar, digamos assim, num marzinho azul aqui, tá? Continuando, uma cidade com perfil industrial, tá? Jundiaí, inclusive ela é a nossa primeira aqui do ranking, tá? O que ela tem? Então, vamos analisar aqui. 420 mil habitantes, tá? Relativamente maior que as outras analisadas, menor que, obviamente, a do litoral. É um PIB per capita relativamente grande também, obviamente puxado aqui pelo grande parque industrial que ela tem, e um percentual aqui muito semelhante também com as outras cidades em volume de transação em cima da base, tá? O que a gente está falando aqui? O que é a vantagem de Jundiaí? Essa aqui é bem interessante a gente analisar, tá? Parques industriais multissetoriais. Então, aqui a gente está falando de grandes indústrias que ficam nesse local, tá? Alimento, tecnologia, bebida, própria logística, tá? Então, ela tem umas vantagens intrínsecas muito interessantes. E o que a gente coloca como fator de observação? A logística. Isso aqui é logística de residencial, tá? Como ela está entre dois grandes centros aqui, Campinas e São Paulo, muita gente acaba morando aqui, pelos preços serem menores, obviamente, que essas duas cidades. E o que é importante? Imóveis bem localizados, com uma facilidade logística grande. Já pega as rodovias, sobe e desce, está onde você precisar em 1 hora. Então, ela tem uma vantagem muito boa. Até menos aí. Campinas, a Jundiaí dá 30 minutos e outros 30 minutos o cara está em São Paulo. Não, perfeito, mas tipo, exato. É mais fácil, para quem, por exemplo, quem trabalha na Zona Oeste de São Paulo, é mais fácil o cara ir para Jundiaí do que ir para Tatuapé, por exemplo. Exato, e vai morar num local que tem um custo de vida menor e assim por diante. Exatamente. Né? Perfeito, então um ponto legal para a gente sempre analisar aqui, imóveis com bom fator logístico, tá? Trazendo aqui de novo os preços, olha, a gente percebe que os preços já são bem menores, tá? Então, corroborando aí a questão tratada anteriormente, de facilidade de compra e bons bairros bem localizados, tá? Para esse mesmo tipo de produto aqui, tá? Já com um volume bem maior de imóveis. E a gente traz aqui como um hotspot interessante para ser analisado, um quadrilátero de expansão, que são bairros relativamente, entre aspas, novos, tá? Vila Otolândia, Jardim das Orquídeas e Jardim Morumbi. O que a gente está falando aqui? De novo, não, uma população de 18 mil pessoas, tá? Um bairro que iniciou uma verticalização recente, uma renda média de 6 mil, 27% abaixo da cidade, então a maior renda não está aqui, tá? Está para o outro lado. Ela tem aproximadamente 7 mil imóveis no total, tá? E mais ou menos 300 transações. Então, de novo, sempre a transação acima do volume de imóveis. Então, o que mostra que sempre essas pequenas micro-regiões da cidade têm vantagens competitivas que precisam ser exploradas e sempre cabe à empresa entender quais são essas vantagens e como explorá-las, tá? Indo para o último aqui, grande centro, tá? Obviamente escolheu São Paulo, nem precisa muita explicação sobre São Paulo, tá? Mas ela é muito impactada, é muito forte ao mesmo tempo, então sempre essa retomada aqui, ela é com base em todos os segmentos, tá? Não é em alguns segmentos específicos. Então, o que é a vantagem de São Paulo? Uma megalópole de economia diversificada. Então, setor financeiro, serviços, assim por diante. Então, por natureza, ela já é muito forte, muito robusta e atrai muito. Tá? E, obviamente, é o principal centro econômico do Brasil e da América Latina, né? Fatores de observação aqui, produtos de Minha Casa Minha Vida, tá? Que tendem a ter uma recuperação mais rápida, tá? Pela facilidade de compra, bem como logística. E aqui abre duas linhas, tá? Logística tanto para residencial quanto para comercial. Então, para residencial a gente sabe que um fator que pesa muito em São Paulo é o tempo de deslocamento entre as coisas. Então, imóveis muito bem posicionados para a necessidade de um determinado cliente, obviamente, tem uma liquidez muito maior. E a logística comercial aqui é a exploração realmente, de fato, de centros de distribuição mais descentralizados que consigam, de uma maneira muito mais pulverizada, chegar mais rápido no consumidor, que é isso que a gente tende a perceber de uma maneira muito prática, muito no dia a dia das empresas aqui, agora, principalmente com esse novo perfil do consumidor e com a facilidade que você tem de compra digital. Tá? Então, montar um pool aqui de produtos logísticos para distribuição, para varejista, analisar portfólio de localização, cruzando com o perfil de renda,
volume de imóveis que existe e assim por diante. Então, N estratégias que podem ser montadas em cima desse tipo de produto aqui, tá? E, obviamente, da necessidade da empresa. Trazendo para as mesmas características aqui, obviamente, a gente já tem um volume absurdamente maior de imóveis, pela natureza da cidade, tá? Com preços também com volatilidade bem diferente pelo perfil da região. Então, a gente tem, por exemplo, Pinheiros com uns valores muito maiores, né? Moema, que são bairros que já tem uma renda muito maior. Ao passo que a gente vai tratar aqui, mais específico aqui, ó, Tatuapé, que é esse domínio aqui, tá? A gente escolheu ele como um hotspot, tá? Quadrilátero Zona Leste, esse pedacinho aqui. Então, o que a gente está falando aqui, nesse quadrante? Uma população de 90 mil pessoas, 0,7 do volume da cidade. Aqui os números são bem menores, por isso até quebrado em duas casas, tá? Uma renda média, na média da cidade, então, ok aqui, tá? Na faixa de 36 mil imóveis, 1,12%, e 1.800 transações em um ano aqui, nos últimos 12 meses, 1,5%. Então, de novo, uma elasticidade grande aqui dos números, né? Enfim, como um resumo geral, assim, a gente sempre gosta de passar, que é interessante observar. 3 pontos eu queria passar aqui. Primeiro, posicionamento da empresa, né? Então, independente do segmento que você está, do teu setor, sempre se posicionar como autoridade, entendendo o que acontece no mercado, olhando para dados, a gente sempre, e agora está entendendo cada vez mais como é importante, tá? Muitas empresas já vinham fazendo isso, mas a maioria ainda não, sempre olhar para dados para montar o quê? As estratégias. O que são as estratégias que você deve ser adotadas aqui? Entendendo os dados, entendendo o mercado, entendendo o cliente, tá? O cliente comprador, o cliente vendedor, enfim, o que essa pessoa precisa, qual é a característica dela, onde que eu vou achar esse produto, se eu tenho uma determinada necessidade, onde que eu vou procurar, e assim por diante. Obviamente, a gente sempre ajuda muito nesse sentido aqui, tá? E a estratégia, ela precisa ser desdobrada em ações, tá? Com base em quê? Na observação dessas vantagens competitivas que você, ou sozinho, ou junto conosco, enfim, conseguiu perceber, tá? E em cima disso, e desses fatores de observação, montar os planos de ação. Então, que tipo de produto eu vou atacar, que tipo de produto eu vou criar, que tipo de produto eu vou transformar num produto financeiro, né? Que tipo de local eu vou fazer expansão do meu negócio, eu vou fazer a recolocação da minha operação de varejo e assim por diante. Então, sempre de novo, olhando para dados, entendendo o mercado, olhando a fundo, tá? Para entender a correlação entre pessoas e imóveis. E como que o mercado imobiliário se comporta naquela cidade, porque nunca adianta você olhar a cidade como um todo. O mercado imobiliário, obviamente, ele é micro-regionalizado, né? O que funciona numa cidade agro não funciona numa cidade litorânea, o que funciona numa cidade de serviços muitas vezes não funciona numa cidade com perfil industrial, e dentro da mesma cidade você tem grupos antagonistas, tá? Sempre é importante aqui nicho, porque para gerar essas vantagens, entender os produtos e, obviamente, materializando essa estratégia que foi criada aqui, com base com base nesse posicionamento em cima de dados, tá? Vamos abrir, né, Guilherme, para algumas perguntas, mas assim, a gente deixou esse... Está aparecendo aqui? Não, eu que te pedi para você abrir o vídeo aí. Ah, tá. Já vou abrir. Basicamente assim, pessoal, a gente deixou esse estudo aqui juntamente com o ranking das 300 cidades, tá? Para vocês terem uma noção da magnitude de cada uma delas. Nesse link aqui, ó, bit.ly/estudo e imóvel, tá? Só entrar aqui, baixar o estudo, tá? Qualquer coisa pode procurar a gente aqui também pelo e-mail, entrar no site, assim por diante. Então, lá você vai encontrar o ranking das 300 cidades. Ele está embaixo aqui do estudo, tá? Aí você consegue, nesse ranking, meio que olhar ali, quem é que está acima de você, que tipo de cidade que é, dentro do subtipo, enfim, consegue ali começar a pensar numa estratégia baseado em tudo isso que a gente conversou nessa 1 hora de bate-papo aqui. Né? Isso aí. Deixa eu abrir, deixa eu voltar aqui agora. Beleza. Eu estou com um delayzinho de imagem aqui e voz, então talvez fique meio sanduíche, mas vamos lá. Bom, aqui tem algumas colocações aqui. Perguntaram aqui, por exemplo, qual o ranking, estimativa e hotspot de Fortaleza, por exemplo. O Nino perguntou isso aqui no YouTube.
Na realidade, o hotspot é algo que você pode escolher baseado na sua estratégia, né? O importante é você escolhe o seu espaço ali e faz sua análise em cima daquilo. Obviamente, como que a gente selecionou os hotspots para trabalhar nesse estudo? E, obviamente, a gente trabalharia em cima de alguma necessidade, tá? Entendendo o perfil de algum local, então, qual é a nuance, quais são as características intrínsecas daquele local, seja por volume de transação, seja por tipo de produto, por característica das pessoas, por perfil de renda, densidade, se tem alguma empresa muito relevante como um polo naquele local, e assim por diante. Então, o que funciona, de novo, são N variáveis que você utiliza para montar esse hotspot. Uma vez ele determinado, tá? Você monta a estratégia em cima dele e, obviamente, parte com o plano de ação para ou fazer captação de produto ou impactar o cliente que é proprietário ou reside nesse tipo de produto, ou para transformar esse produto em uma outra realidade econômica e assim por diante. É. Assim, a gente só dá aqui uma notícia. Uma das cidades que a gente achou que vai ser mais impactada no processo de recuperação é Fortaleza, né? Sim. Apareceu para a gente como uma das cidades com maior impacto aí e um menor tempo de recuperação. Ah, vale a pena dizer, eu não lembro aqui na nossa... A gente comentou, o que é esse tempo de recuperação, Guilherme? Esse tempo de recuperação é o período que a gente acredita que as coisas voltem ao ritmo que eles estavam antes da pandemia, né? Não quer dizer que você vai ficar, tem lá, como fala, 10 meses para recuperar, estou ferrado. Não, são 10 meses em que você vai ter negócios acontecendo em menor escala do que aconteceriam se a gente não tivesse esse problema, e por isso a importância de você fazer aquilo que a gente colocou aí, achar o seu posicionamento, estruturar o seu posicionamento, estudar o seu hotspot, fazer as suas análises, trabalhar baseado em dados, não ficar no achismo, não ficar pensando, não ficar olhando para o vizinho, o vizinho está fazendo isso, vou fazer também, porque não vai funcionar assim. Enfim, usar os dados para poder criar estratégias, criar ações e seguir um planejamento. O que eu acho que é um ponto positivo de tudo isso que a gente está passando é que vai ser um grande momento de mercado, é um intervalo de jogo, a gente já falou isso algumas vezes, né, Luiz? A gente está vivendo um intervalo de jogo, é um grande momento para separar joio do trigo. Ou seja, aqueles que tiverem uma abordagem mais profissional de todas essas questões que a gente está vivendo, que se estruturar de uma maneira mais inteligente, usando mais cérebro e menos músculo, né? Muito provavelmente são os caras que vão sentir menos aqueles 10 meses de recuperação, 4 meses, 8, 6, não importa, depende de onde você está. Isso, então... Aqueles que ficarem parados esperando as coisas acontecerem são os caras que só vão conseguir voltar a fazer alguma coisa lá no final da curva de recuperação. Só que aí provavelmente eles estão mortos, eles não têm fluxo de caixa para respirar, não tem, já foram fazer outra coisa, entendeu? Exatamente, então por isso que, de novo, né, trazendo, por que é importante você entender um determinado hotspot? Porque no hotspot as coisas continuam funcionando, inclusive muitas vezes até melhor. Exatamente. Tá? Então, no geral, você vai ter a cidade, beleza, o volume geral da cidade caiu X. Ok, todo mundo vai ser impactado por problema econômico, tá? Uhum. Mas, dentro dessa cidade, quais são os locais que as coisas continuam ocorrendo ou que a demanda é muito boa, tá? É entender exatamente isso. E como a gente, olhando para dados, a gente consegue ajudar muito a empresa a montar esse tipo de estratégia, tá? Ou entender, de fato, também o seu mercado, né? Ou um novo mercado a ser explorado. Tem uma outra pergunta do Rogério aqui, ele pergunta assim, como é que ficaria a Brasília, que é diferente de todos, pois 60% dos funcionários, das pessoas são funcionários públicos. A Brasília está no meio para baixo, assim. Mas a resposta, se a gente for olhar bem, é assim, Brasília é praticamente uma cidade de serviços, né? Ou seja, um nível de elasticidade muito grande. Quando você reduzir o problema de quarentena e tal, muito provavelmente os serviços voltem ao normal. E como você tem lá 60% de funcionários públicos, a renda desses caras não mudou. Entendeu? Aliás, o processo de aceleração em Brasília pode até ser surpreendente, porque é uma mola comprimida. O cara deixa de consumir porque ele não pode consumir, né? Mas eu não me lembro exatamente como é que está Brasília no nosso ranking. Mas Brasília é meio que uma ilha ali de contexto, né? Sim, funciona bem diferente das cidades que têm uma economia mais orgânica. Brasília é uma economia artificial. Você tem ali o dinheiro do país vai para lá e se tem os salários dos funcionários públicos, ela não obedece meio que uma regra orgânica que outros centros urbanos obedecem economicamente. Ela é muito diferente, né? Muito diferente. É bem diferente. Mas eu acho que nesse aspecto, por ser uma cidade basicamente de serviços, existe uma elasticidade grande de recuperação rápida também. Uhum. Né?
o processo de resiliência é alto ali. Então, Exato. o cara rapidamente volta a fazer as coisas acontecerem. Quem mais que a gente tem aqui de colocação? Deixa eu ver aqui. Rio de Janeiro. André Guedes está perguntando aqui sobre o Rio de Janeiro. Eu não lembro exatamente Rio de Janeiro com detalhe, mas vamos pensar que o Rio de Janeiro é o seguinte, é como São Paulo, um grande centro urbano, extremamente impactado pelo problema sanitário, mas com um diferencial. Ele não tem a economia que São Paulo tem. Exato. Né? Então, se a gente em São Paulo está estimando lá 10 meses de recuperação, talvez o cenário do Rio de Janeiro seja mais grave do que São Paulo. Né? Talvez a gente esteja falando aí de 12, 14 meses, 18 meses. Depende muito do que pode fazer. De novo, gente, não entre em desespero do tipo, cara, 12 meses, 18 meses. Estamos falando assim, 12 meses, 18, 10, 6, 5, 3, não importa o número, para você voltar a ter aquele mesmo nível que você tinha antes do problema. Os negócios... Tudo. Não estamos falando só de mercado imobiliário. Está falando dos serviços, das lojas do shopping, das coisas todas acontecendo. Né? Então, mais um motivo ainda, a importância de você traçar estratégias, atuar em nichos e não ficar esperando a coisa acontecer. Não há mais espaço para isso nesse momento. É fundamental você criar estratégias, atuar em nichos, analisar dados e tomar atitudes, fazer as coisas acontecerem. Tudo aquilo que você ficava, eu vou fazer depois, vou fazer, isso aí é um negócio legal, lá na frente eu vou fazer, não há mais tempo para isso, né? O mercado, aliás, nesse período de recuperação, eu tenho a impressão, Luiz, que o mercado fica muito mais competitivo, porque é muito mais gente brigando por aquelas oportunidades. E detalhe, as oportunidades que aparecerem no período de recuperação, ou seja, na curva ascendente aí, são oportunidades muito quentes, porque o cara passou o período de quarentena nessa análise, passou o período de quarentena olhando, observando, estudando. A tendência da qualidade do lead deve ser melhor, eu acho, né? Com certeza, com certeza. Beleza. De novo, ele volta aqui, você tem algum hotspot do Rio de Janeiro, hotspot você tem que escolher. Mas vamos lá, os caras que estão mais na zona sul do Rio de Janeiro, né, devem estar se sentindo muito mais acuados ali do que os caras que estão um pouco mais afastados ali. O pessoal da Barra deve estar tendo uma vida mais tranquila, entre aspas, do que o cara que está ali naquele miolinho ali, de Copacabana, Ipanema, tal, não sei o que é extremamente verticalizado, densidade demográfica muito alta, e aí você tem todos os problemas de contágio, e uma região ali, a micro-região ali, que vive praticamente de serviços, que vive do turismo, que vive das lojas, restaurantes, enfim, tudo ali é muito, muito elástico, né? Já sofreu um impacto violento. Perfeito. Falando aqui Espírito Santo, enfim, aí o pessoal está perguntando, a minha recomendação é que o pessoal vá lá no bit.ly/imóvel, né? Você pode, se você não decorou, pode depois ir no Instagram da Imóvel, tem lá no link da bio, você vai conseguir acessar o estudo e dar uma olhada no ranking que a gente colocou das cidades. E aí tentar traçar um paralelo com o que a gente falou durante essa live, que vai ficar gravada, tá lá no YouTube do Café Imobiliário, fica gravada, você pode assistir a hora que você quiser. O que você ia falar, Luiz? Perfeito. Não, eu ia falar, essas perguntas estão saindo pelo YouTube? Elas estão saindo pelo YouTube. Tá, beleza. É que eu não estou ali. A galera lá está perguntando pelo YouTube. Tá. Né? João Colado pedindo para comentar Campinas. Eu vou comentar Campinas, porque Campinas é a cidade que eu estou e que foi uma das cidades que eu parei para prestar atenção. O que eu posso dizer, João, é que a nossa região metropolitana de Campinas, ela está bem posicionada no quadrante ali. A gente, muito provavelmente, vai ter um processo de aceleração bem bacana. Essas coisas se lembra aquele quadrante para cima, para a direita ali? Ela está ali. Isso, ela está, exatamente. Isso, então aqueles 4 lá que a gente descreveu, né? Então, Rio de Janeiro está para cima, para a esquerda, né? Campinas para a direita, para cima, e assim por diante. Isso. Fortaleza para a esquerda, para cima. Isso. A gente é um quadrante, então, de A a D sendo o A o melhor, Campinas está no B ali. Né? Exatamente. Está num processo de... A e B, não necessariamente o B é pior que o A, né? Isso, elas têm... A força do B de acelerar é muito grande, né? Isso, exatamente. A economia é muito forte. Exatamente. Então, é que nem carro, né? Você vai ter um carro com HP maior, entendeu? É isso aí. Campinas tem essa vantagem. Perfeito. Né? Tá lá o pessoal dizendo parabéns pela análise, gostando, o Ricardo dando ok, gostou aí da gente, enfim, da análise de microrregião.
Minas, a Camila perguntando de Minas, cara, Minas é um dos problemas, é o seguinte, Minas você tem cidades, bom, é o estado com maior quantidade de municípios, e pequenos municípios que, logisticamente, não são muito bem integrados, então todos eles meio que têm a sua vidinha própria ali e tal. Lá, nesses municípios de Minas, a gente percebeu que o problema é muito mais econômico do que sanitário. Então, na realidade, a curva de algumas cidades de Minas vai obedecer muito mais à velocidade econômica, da economia, do que o problema de Covid. O Covid então, bateu na economia e agora tem que esperar a economia e resolver. Porque ela já vinha passando por um problema, principalmente fiscal, né? Então, elas estão um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais para a esquerda, assim. É isso aí. Né? Enfim, Luiz, a gente já está dando aqui o nosso tempo, o período, tem mais perguntas aqui. O que eu quero deixar de dica para o pessoal aqui? Vamos lá, algumas coisas que eu gostaria de falar. A gente está inaugurando um novo modelo de fazer, de transmitir conteúdo, que é esse modelo em que permite a gente compartilhar dados, informações. Por que a gente não fez isso no Instagram? Não tinha como fazer isso no Instagram. Nem dá para passar, né? Compartilhar os gráficos, etc. E tal. Então, a gente está inaugurando este modelo aqui agora na Imóvel, e essa parceria que a gente vai fazer com o Café Imobiliário, de poder também divulgar isso no canal do Café. E aí a ideia a gente pretende atualizar esse estudo ao longo do tempo, vai fazendo novas análises, a gente vai avaliando como é que as coisas vão acontecendo, vai fazer novos estudos, aquilo que a gente está usando do ponto de vista estratégico para a gente trazer para as pessoas poderem também utilizar. E a ideia também é começar a convidar outras pessoas de outros segmentos para a gente traçar paralelos e ajudar as pessoas nesse sentido também. Isso aí. Então, a gente vai fazer uma migração de canal, né? A gente vai sair do Instagram, vai vir pro... É isso aí. Porque daqui a gente consegue compartilhar imagens, os dados, os gráficos, os números, fica muito mais didático. Rico, fica mais rico, didático. Se você gostou dessa apresentação e acha que outras pessoas devem assistir, que pode contribuir, compartilha lá, informa, enfim, é a primeira que a gente faz. Se você tiver alguma crítica, alguma sugestão, por favor, envie. Mais importante do que os elogios são as críticas e as sugestões, porque é consultoria gratuita, né? Eu sempre digo isso para os meus clientes. Cara, cliente que dá sugestão, que critica, está te dando consultoria gratuita. Então, se você tem alguma sugestão para isso e queira deixar com a gente alguma sugestão de, podia ser desse jeito, podia ser assado, ótimo. Outra coisa importante, então lá o ranking, você vai baixar o estudo, tem o ranking das 300 cidades. Eu tenho a minha imobiliária e quero entender mais profundamente a minha cidade. Entre em contato com a gente, você pode adquirir um estudo específico para a tua cidade, específico para o teu nicho de mercado e ainda com um processo de consultoria onde a gente ajuda a acompanhar o desdobramento de ações. Então, dá para você ali contratar todo um aparato baseado em dados para te ajudar. Exato, que nem se usou o exemplo da imobiliária, entendeu? Imobiliária, incorporadora, banco, fintech, qualquer segmento, tá? Sempre entendendo como montar uma estratégia em cima de uma determinada região e por que montar nessa região. Então, que tipo de produto eu vou atacar, quem são as pessoas, qual é o perfil daquela região e assim por diante, né? Sempre a gente analisando muito, muito profundo, porque o mercado imobiliário, de novo, ele é muito micro-regional. Em cima dessa análise, a gente monta a estratégia. Tá? É isso aí. E também dá aqui a informação de que a gente está inaugurando uma nova fase da Imóvel agora, na próxima semana, o site novo, enfim, novas ideias, novos serviços. Perfeito. Que o nosso Data Lake, enfim, hoje eu estava conversando com uma pessoa de uma pessoa que está falando, quando é que a gente vai ter disponível esses dados? Já fiquei sabendo que a gente vai ter disponível isso agora nessa nova fase, enfim. A gente está dando um upgrade em todo o nossa carteira de serviços, dos produtos, o portfólio, o Data Lake, enfim. Verticais como um todo. Perfeito. Todas as verticais estão recebendo aí uma atenção, que foi a lição de casa que a gente recomendou que todo mundo fizesse e a gente fez nesse um mês de trabalhar e melhorar todos os nossos processos para poder ajudar mais pessoas nesse sentido, né? Tem uma colocação aqui, assim, Carnicelli, as análises às vezes são macros. A gente, do jeito que colocou aqui, elas realmente são macros, não tem como a gente aprofundar. Sim, claro. É um olhar macrozinho ali, né? Isso. A gente entrou só um pouquinho. Você, como especialista, como ver a análise local e estratégias locais, porque de alguma forma está existindo uma movimentação. As análises que não souber interpretar pode entrar em desânimo. Não há por que entrar em desânimo. O que a gente está querendo dizer para vocês aqui é o seguinte: o seu mercado não responde igual ao mercado do vizinho.
Então, primeira coisa, para de olhar o que está acontecendo no mercado do vizinho, porque isso pode te dar desespero, porque não vai funcionar o que o vizinho faz no seu mercado. Exato. Olhe para o seu segmento, baseado em dados, informação e tal, e faça suas análises. Como é que a gente pode te ajudar? A gente tem uma série de dados para te ajudar. A gente pode estar junto. Então, pense de que forma a imóvel pode te ajudar. Existe uma série de serviços que você pode contratar. Enfim, a gente não está aqui só para vender serviço, mas também está aqui para vender serviço, porque isso faz parte do nosso core para ajudar as pessoas a conseguir melhores resultados, né? É isso que era importante aqui. Eu acho que é isso, cara. Sim. Perfeito. Deu uma horinha cravada. Tá Deu uma legal. horinha, acho que foi Isso. bacana e espero que as pessoas tenham gostado. Pelos De likes que a novo. gente recebeu ali no, no YouTube, eu acho que o pessoal achou positivo. Eu espero que a gente consiga trazer mais informações. Então, em breve, a gente traz mais informações de Legal. mercado neste formato aqui. Só Beleza? corroborando de novo, entre naquele link bit.ly/estudo imóvel, baixa o estudo, vai na nossa página, Instagram, enfim, curta lá, tem bastante conteúdo para você absorver ao longo dos últimos dias, que a gente já escreveu, e coisas novas, obviamente, que a gente vai lançar. É isso aí. Para ficar sempre ligado. Beleza? Perfeito. Boa. Luiz, obrigado, então. Um domingo aí com um pouco de conteúdo para a turma aí. Esse conteúdo fica disponível para quem quiser acessar e tirar mais informações. E vamos em frente, né? Boa. Tá joia. Valeu, pessoal. Obrigado, Tchau, tchau. pessoal, a audiência, o tempo de vocês, a gente agradece. Tamo junto.